restaurando o altar da alma. Bom, por que eu estou dizendo que nós vamos dialogar? Porque, de fato, vai ser isso. Eu vou perguntar algumas coisas, eu vou querer saber algumas coisas de vocês, eu vou querer que cheguemos à conclusão juntos em algumas partes. Então, isso é uma conversa. Então, quando eu perguntar, não é uma pergunta solta, não. Eu estou perguntando porque eu quero saber mesmo. Eu quero que os irmãos se manifestem, eu quero que os irmãos participem. Ok? Combinado assim, então? Então, vamos lá. Vamos no nosso diálogo. Para início de conversa, o texto que foi lido se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Esse texto nós vamos apenas lê-lo, vamos passar rapidinho e nós vamos discuti-lo um pouquinho mais na frente. Diz assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. É um conselho, é uma exortação, como o apóstolo começou falando, e nós vamos destrinchar esse versículo um pouquinho mais na frente. Neste momento nós vamos destrinchar o tema da nossa mensagem desta noite, que é restaurando o quê? O altar da alma. Então, restaurando o altar da alma. E eu pergunto para vocês, o que é restauração? O que é restaurar algo? O que é que vem na tua mente quando a gente fala sobre restauração? Vamos lá, eu já falei que quando eu pergunto é porque eu quero saber mesmo. O que é restauração? Renovar algo, consertar algo. Já está bom aí? Hã? Reformar algo? Ok. Tá bom aí? Tá bem definido? Tornar algo melhor. Muito bom. Então, o conceito ficou claro? Ficou, né? Então, pegando esse conceito que vocês me deram de restauração, olhem para essas duas imagens e me diga qual precisa de restauração. A da esquerda, no caso, a da direita, né, de vocês. Da direita ou a da esquerda? Qual precisa de restauração? Da direita. Ok. É muito óbvio, né? Tá na cara. Eu vou complicar um pouquinho. Eu sempre gosto de complicar, tá? Mas é normal. São 1:47, né? 147, né? 147. Bom, todo mundo concordou que o da direita precisa de restauração, no nosso conceito de restauração. Mas Joel precisa viajar amanhã e tem esses dois carros à disposição. O amarelinho, ou seja, o da esquerda de vocês, está sem motor. E o outro está com o motor zerado, acabou de fazer o motor. Qual você prefere para viajar, Joel? O azulzinho está com motor 0 bala. Vai viajar tranquilo. E o amarelinho está sem motor. Lá dentro chega, não tem nada. Tirou para fazer mesmo, não estava prestando. E agora? Qual você prefere? Agora, vamos parar para pensar qual carro precisa de restauração se eu quero viajar amanhã e o amarelo não tem motor e o azul está com motor 0 bala. Bom, definir o conceito de restauração não foi difícil. Mas saber a que se aplica ou a quem se aplica a restauração já começou a ficar um pouco complicado, não é verdade? Começou ou não? Quando traz para o lado humano, é mais complexo ainda. Vou apresentar para vocês duas pessoas. Essa pessoa, da esquerda de vocês, se chama Rizzi Valesky, alguma coisa assim, certo? Rizzi Valesky. A de lá, da direita de vocês, se chama Amy Winehouse. Ok? Amy Winehouse.
Rizzi Valesky. Qual dessas duas personalidades está necessitando de uma restauração? Como eu já fiz a ilustração do carro, já deu para vocês ficarem com o pé um pouco atrás antes de falarem qualquer coisa, não é verdade? Mas se fôssemos olhar com o nosso olhar humano tradicional, a nossa maneira superficial de ver as coisas, obviamente que iríamos dizer de cara que a Rizzi Valesky precisa de uma restauração. E que a Amy Winehouse está ótima. Mas eu trouxe essas duas personagens. Eu creio que vocês conhecem ou já ouviram alguma coisa sobre. Por quê? Porque nós temos dois extremos aqui. A da direita de vocês, a Rizzi, ela ganhou um apelido pejorativo de a mulher mais feia do mundo, certo? A de lá ganhou fama por ter muita beleza e cantar bem. São opostos? Mundos opostos. Só que a de lá, da esquerda, tirou a própria vida. Por não conseguir conversar com ela mesma. Por se incomodar com a presença dela mesma. Por não conseguir lidar com as vozes que perturbavam a sua cabeça. Enquanto que a da direita, a Rizzi, depois que ela descobriu que tinha esse apelido, que foi acidentalmente, ela entrou numa crise profunda de depressão. Porém, ela conseguiu buscar força suficientemente para criar um projeto e ajudar todas as pessoas que sofrem bullying por conta de dificuldades físicas. Pessoas que têm baixa autoestima por não se sentir no padrão que o mundo estabelece de beleza. E ela criou um projeto fantástico. Se você colocar no Google, o que eu posso aprender com a mulher mais feia do mundo? Aí vai aparecer o site dela. Essa é a frase. O que eu posso aprender com a mulher mais feia do mundo? E aí ela, com muita autoestima, vai dar várias dicas, dá palestra, incentiva, ajuda as pessoas a saírem da depressão. E agora, qual pessoa precisa de restauração das duas? Está muito óbvio. Está muito óbvio que o profeta Jeremias tem muita razão quando diz que o ser humano olha e vê só o quê? O que está aqui fora, só vê a capa, né? E ele diz que Deus olha e vê o quê? O que está lá dentro. Deus vê o coração. Então, voltando mais uma vez, deu para todo mundo sentir que não é difícil saber o que é restauração, mas é um pouco complexo saber quando se aplica a restauração, em quem se aplica a restauração. E nessa temática a gente vai voltar daqui a pouco, ok? Agora vamos definir o que é um altar. A gente já sabe o que é restauração, embora a gente falte discutir quando e como se aplicar a restauração. Vamos lá, o que é um altar? Preciso da ajuda de vocês. Tem uma coisa assim, vocês vão perceber no final de semana, aqueles que já me conhecem sabem que eu faço muita pergunta, porque eu preciso tirar de vocês o que vocês já têm e aí a gente constrói algo, certo? Eu gosto disso. Em sala de aula, quando eu pergunto, né, os alunos adolescentes, assim, jovem adolescente, ficam um pouco com vergonha de falar e tá errado e tal. E aí eu começo a apontar, vou apontar aqui alguns voluntários. Fulano, o que é tal coisa? Ah, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Essa resposta é ótima, eu amo essa resposta. E eu escuto ela demais. Aí eu pergunto assim, me explica o que é uma bicicleta. Aí a pessoa já fala o que ela disse aqui, né? É uma estrutura que tem duas rodas, né?
E você senta e pedala e anda. Ah, então você sabe explicar o que é uma bicicleta? Sei. Sabe por que você sabe explicar o que é uma bicicleta? Porque você sabe o que é uma bicicleta. Sabe por que você não sabe explicar o que é justiça, eu falando com eles, né? Porque você ainda não sabe o que é justiça. Por isso você não sabe explicar. E aí a gente começa o diálogo. Então eu estou perguntando para vocês o que é um altar. E eu parto do pressuposto que vocês saibam o que é um altar. Ótimo. Um lugar de adoração. Lugar de sacrifício, lugar de prestar culto, maravilha, definições maravilhosas, e é isso mesmo. Quando a gente fala de altar, lugar de respeito, a única coisa que faltou na definição que vocês deram é uma palavrinha que é chave quando a gente fala de altar, é um lugar elevado, é um lugar alto, é isso que diferencia. Se a igreja fosse toda plana e não tivesse nada, a gente não ia ver diferença, não é verdade? A gente diz assim, não, aquele cantinho é sagrado. Mas peraí, não tem nada para definir, para dar um destaque. A gente dá um destaque. Qual é o destaque que a gente dá? A gente levanta, põe ele em evidência, fala, aquele lugar ali é santo. Não é assim que a gente faz? É uma estrutura elevada, isso é um altar, certo? Uma estrutura elevada destinada à celebração, sacrifício, como o Saulo falou, certo? E isso está até no dicionário. Eu peguei, trouxe a definição do dicionário mesmo. Então isso é um altar. Não é difícil a gente definir. Agora vamos definir o que é uma alma. O que é a alma? Espírito ainda ficou complexo, né? Alma e espírito. Hã? É o que somos. É vida. O que mais? Sim. É um ser vivente. Olha lá, ó, a contribuição. Mais alguma coisa? Para a alma é boa aquela resposta, né? Eu sei o que é, mas não sei explicar. Não é verdade? Tem mais alguma definição? O que é alma? Nosso ser. Ok. Olha só. Como é um pouquinho mais complexo, eu trouxe uma definição mais etimológica, de algumas pessoas que tentaram pensar algo mais sobre o que vem a ser a alma. E as pessoas que mais falaram sobre isso foram os gregos, especialmente os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, mais Platão. E os gregos, de maneira geral, chamavam a alma, descreviam a alma com essa palavrinha que apareceu ali, psique, certo? Psique. Psique é uma complexidade, é um conjunto de coisas, mas ao que interessa a gente nesta noite saber, o que interessa a gente é duas definições básicas, que descreve o que é psique. Psique é a parte mais elevada do ser humano. Vocês viram alguma coincidência com alguma coisa? Com altar. Não deu para perceber? Parte elevada, olha só. Uma coincidência. Então, parte mais elevada do ser humano. É o elo que une o homem com o divino. Isso é a alma. Os gregos tinham um desenho, e eu quero trabalhar com esse desenho a título de ilustração com vocês nesta noite. Talvez alguns já tenham visto. Talvez o Jeremias viu até isso lá no curso dele de nutrição. Esse desenho que eu vou mostrar, e tem um outro, que é uma cobra cruzando uma espada. Vocês já viram esse desenho? Medicina vê muito esse desenho. E o outro desenho que é a mesma coisa da cobra, tem o mesmo simbolismo, é esse daqui. Tanto é que ele faz a cobra também, se você perceber. Os gregos usavam esse desenho para explicar o que viria a ser essa psique. Então, no grego seria assim, ó. Aquele círculo de baixo, soma no grego é corpo. Corpo, tá? Matéria. Psique seria a alma, que olha, ela passa pela matéria, mas ela liga com nous. Nous é o divino. Então, é a definição clássica que a gente viu no dicionário lá do que é psique. É o elo que une o quê? O humano com o divino. Se eu perguntar para vocês, qual seria o altar da alma nessa figura?
Vocês conseguiriam distinguir? Porque, só relembrando, o tema da mensagem desta noite é restaurando o altar da alma. Então eu pergunto para vocês, olhando para essa figura, onde estaria localizado o altar da alma? Onde estaria localizado o altar da alma? Psique? Mas em que parte, assim? Tem alguma parte específica? O meio, o centro? Estaria ali, ó, naquela parte. Então, ali seria o altar da alma. Por quê? Como a gente vai definir, então, o altar da alma? É a parte da sua alma que que entrelaça com o divino. Certo? É a sua conexão. Isso me faz lembrar um texto do Espírito de Profecia, quando a irmã White diz que se o canal não estiver limpo, tem como Deus comunicar? É como se o elo chegasse ali perto e cortasse, né? Não entrelaçasse com o divino. Não tivesse o contato, a comunicação. Ou a gente pode ir para a ilustração de Ezequiel, que transmite a ideia do Espírito Santo como um azeite. E o azeite vai encher um vasilhame que esteja disponível, que esteja conectado, né? Se eu tiver com um vasilhame aqui e eu quero derramar o azeite aqui e o vasilhame está lá, não vai dar certo. Tem que estar em conexão, né? Tem que estar ligado para fluir. Então seria isso. E pegando essa ideia, quando aquela parte não está comunicando bem com o divino, aí tem várias metáforas que a Bíblia usa para dizer que a gente não está bem, que a gente precisa de uma restauração. Entre as várias metáforas que a Bíblia usa, eu quero pegar a de Jeremias, quando ele diz que a gente é como um vaso. Um vaso de barro, que é frágil, que se parte, que quebra, e agora você para pensar que se o vaso estiver do jeito que aquele está ali na ilustração, ele não vai reter o azeite, certo? O azeite vai entrar, mas vai vazar, né? Não vai ficar contido. E aí, a gente volta lá para aquela temática de como e quando usar a restauração. Quando é possível e quando é necessário restaurar algo ou alguém. Desejado de todas as nações, página 250. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Se você parar para pensar, é um texto pesado, porque fala de poder. E a gente sabe que Deus pode o quê? Quantas coisas? Algumas coisas? Todas. Não é isso? Não é assim que a gente define Deus? Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas aqui aparece o texto dizendo, olha, ele nada pode fazer. Quando? Ele nada pode fazer pela sua restauração. Se o vaso está quebrado, ele não pode fazer nada, a menos que você esteja convicto da sua fraqueza e despido de presunção. Da presunção. Dá para dimensionar o quanto isso é complexo? Ou vocês acham que isso é simples? É fácil a gente se convencer de que a gente precisa melhorar? Antes de vocês tentarem responder isso que eu perguntei, eu quero só saber se vocês já conseguiram responder na cabecinha de vocês quem precisa de restauração, que foi a pergunta lá do início.
com a conversa que nós tivemos até aqui, já deu para vocês responderem, porque ficou bem complexo lá, né? Um carro estava bom, de repente já não estava. A mulher estava com restrições físicas, de repente ela passou a ser a top da história, e a gente ficou com dificuldade para definir quem precisava de restauração. E com esse texto agora, vocês conseguem definir quem precisa de restauração? Com essa cola, quem poderia me responder quem precisa de restauração? Quem precisa de restauração? A frase é simples. Você bateu cheio, em cheio. É isso aí. Sabe quem precisa de restauração? Quem sente a necessidade. O problema é que eu sinto a necessidade nos outros. Nossa, se fulano mudasse isso, seria muito bom. Não é assim? Eu tenho uma sensibilidade muito grande para sentir a necessidade do outro. A minha necessidade não. Aí é o que a irmã White está falando. Se você não estiver convicto da sua fraqueza, ou seja, se você não sente a necessidade, se você não percebe o perigo que te cerca, que te ronda, Deus não pode fazer nada. Você que tem que sentir, você que tem que perceber que a sua alma, o altar da alma, precisa de uma restauração. Agora a gente vai considerar melhor o texto de 1 Pedro 2,11. O texto diz: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências da carne, as quais combatem contra a alma. Qual é a diferença de peregrino e forasteiro? Ou Pedro falou coisa com coisa? Falou duas coisas que têm o mesmo significado e deve ter se atrapalhado. Ou é a mesma coisa? Força de expressão, só para reforçar. Às vezes dá essa ideia mesmo para a gente. Mas é que essas duas palavras no grego são diferentes. Ela tem significados bem interessantes. Peregrino, no grego é paroikos. Forasteiros, parapidemos. Paroikos é alguém estranho, sem direito à cidadania. Definindo o conceito. Parapidemos, alguém que vem de um país estrangeiro. Parece ser a mesma coisa? Parece. Até conversa. Só que tinha uma figura diferente. Só para você entender melhor, quando alguém era tido como um paroikos, alguém estranho que causava medo nas pessoas que já moravam naquela localidade. Eu vou citar um exemplo. Os ciganos. Certo? Hoje já não tem muitos, não é? Mas eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando chegava esse grupo de pessoas lá no povoado que eu morava, a minha avó corria, fechava o quintal, cercava, guardava as galinhas, guardava os porcos, ficava um desespero no povoado. Por quê? Porque eram tidos como paroicos, pessoas estranhas. Por que eles eram temidos assim? Porque eles cometiam as coisas estranhas. Ninguém queria a presença deles ali, certo? Esse é o paroico. Agora, o parapidemos é uma pessoa que vai morar num determinado lugar e até consegue a cidadania, alguma coisa assim. Não é uma pessoa que está incomodando, certo? Aí com isso a gente precisa entender que Pedro está dizendo o seguinte, ó, você não fique assustado quando alguém olhar para você e disser assim, nossa, como você é estranho, por que você tem que comer assim? Que estranho esse negócio seu, né? Ah, mas por que você tem que... Não, você fala diferente, o seu jeito é diferente. Eu fiquei em Curitiba agora, desde terça-feira, vim para cá hoje, né? Fiquei terça, quarta, quinta e sexta com um grupo que não era da igreja. Eu fui a trabalho pela escola. E hora vai, hora vem, um olhava para mim assim e falava, você é irmão, né? Eu ouvi essa pergunta umas 3 vezes.
Você é irmão? Eu falei, sou irmão. Não sei de quem, mas sou irmão, né? Eu tô zoando, mas eu falava com eles, sou irmão. Então, alguma coisa denunciava, não sei o quê. Mas, o que é isso? É o personagem estranho. Não é? O personagem estranho. Anteontem, na quarta-feira, eles me convidaram. Vamos sair para um barzinho? Eu falei para eles, olha, eu até quereria sair agora à noite. Quereria relaxar um pouco. Eu estou com a cabeça bem pesada, né? Trabalhei o dia todo e tal. Mas eu tenho que ir para o hotel preparar pregações. Eu estou indo para Belo Horizonte fazer conferência lá. Eu falei seminário, fazer um seminário lá, né? Apresentar umas pregações, palestras. Aí eles ficaram assim, né? Aí eu, então você é irmão e prega ainda, né? Sou irmão e prego. Então, a gente vai ser muitas vezes desafiado a ter coragem de assumir a nossa identidade, como diz Pedro, estranha. Porque é estranho para as pessoas que nos cercam. Mas você não tem que ter vergonha de ser tido como estranho. Agora, nesse versículo ainda, tem dois poderes que brigam. Dois poderes fortes, fortíssimos, que brigam desesperadamente e o tempo todo. E eu gostaria que vocês identificassem para mim quais são esses dois poderes que brigam. A carne e a alma, eu ouvi aqui. Alguma opinião diferente? É isso mesmo, né? A carne e a alma. Agora, embora sejam dois poderes diferentes, onde eles convivem? Onde eles estão? Ou quem está gerindo esses dois? Onde é que acontece essa briga, gente? Olha lá para a gravura. Quem é que está brigando com quem? Eu vi um vídeo hoje da menininha chorando por causa da sombra, né? Está circulando aí nos grupos do WhatsApp. Né? A menininha vê a sombra dela e começa a assustar e corre da sombra e não tem jeito. Todo lugar que ela vai, a sombra vai. Nunca vi um negócio daquele. E ela chora para danar. E ali é isso que está acontecendo. É você brigando com você mesmo. É uma briga interna, é uma briga que acontece aqui. Agora, eu quero relembrar com vocês a figura, porque ali nós temos poderes antagônicos, os poderes estão brigando. É a carne versus a alma, obviamente. Agora a gente precisa definir aqui o que é carne. Quando eu falo da carne, eu estou falando de quê? Porque a gente já definiu o que é a alma, né? E agora vamos definir o que é a carne. O que é a carne? O que eu estou falando quando eu digo carne? O que o apóstolo Paulo que fala é o que mais usa, né, carne? A tendência para o mal. Eu não ouvi aí atrás. A natureza pecaminosa. Ótima definição. Algo mais? Olha só, eu trouxe 2 versículos do apóstolo Paulo só para a gente mentalizar algo. Fala, Toninho. Sentimento contrário da vontade de Deus. Ótima definição. O apóstolo Paulo, eu trouxe só metade do versículo, porque ele dá uma lista muito grande. Ora, as obras da carne são manifestas. As quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, uma lista bem grande, né? Muito grande. Ele já está falando do fruto, das obras. Isso tudo é gerado, obviamente, do que exatamente Toninho falou, da concupiscência, o desejo contrário do desejo de Deus. Ok? A natureza pecaminosa, que foi mencionada também. Agora, algumas pessoas entendem isso errado, a gente vai ver daqui a pouco. E eu quero explicar por quê. Observa que esses versículos vão se chocar se você não tiver uma boa definição sobre o que é a carne. Porque no primeiro, a carne aparece como uma coisa terrível, que traz frutos terríveis. E já no segundo versículo, Efésios 6,12, não é contra a carne que eu tenho que lutar. Ué,
Complicou? Complicou ou não? No primeiro, a carne traz coisas terríveis, então eu tenho que lutar contra ela, não tem? Mas no segundo, Paulo diz, não, a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Porque, mais uma vez, eu preciso definir bem. Quando a gente não define bem as coisas, a gente acaba cometendo erros graves. E isso por quê? Porque existiam duas palavras no grego para definir carne também. A primeira palavra é sarx. Quando fala sarx no grego, está falando do corpo mesmo, disso, do físico. As pessoas que não sabiam disso, implantaram uma cultura de acabar com o corpo, porque diziam que o corpo era pecaminoso, certo? Porque Paulo fala muito da carne, Pedro também fala muito. Então as pessoas começaram a cometer o alto flagelo, como vai aparecer na imagem ali, ó. Observa que tem uma tatuagem de Jesus Cristo nas costas lá. Mas as costas está toda acabada. Por quê? A ideia de que o espírito é bom, mas a carne não presta. E aí, arranca-se o couro das costas. Por entender errado. Porque quando Paulo fala, ele usa o termo sárquicos. E sárquicos não está falando mais do corpo. Lá em Efésios está falando do corpo. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra essa carne aqui. Eu não vou brigar com o irmão Erivaldo e tal. A minha luta não é com vocês, certo? E Paulo até complementa isso quando ele fala lá em Colossenses, que os irmãos estavam brigando igual o cachorro que devora um ao outro. É dessa luta que Paulo está falando ali, né? Aí Paulo está dizendo, a minha luta não é essa. A minha luta é contra a potestade do mal. É a luta que a gente está vendo aqui da alma lutando, né? Contra as concupiscências. E sárquico significa governado pela natureza animal. É dessa carne que a gente está falando. A carne que te governa. Aquele que age pelos instintos animais. Tem gente que age instintivamente, não age racionalmente. Você acha que quando uma pessoa se torna, por exemplo, um serial killer, ele está agindo racionalmente? Ele está agindo com instinto animal. Animal que sai matando. O ser humano, quando desenvolve sensibilidade de ser humano, não faz isso. Certo? Então é disso que Paulo está falando. E é essa carne que nós precisamos controlar, porque senão ela controla a gente. Aí essa carne, a gente volta para o desenho grego, vamos pensar onde a carne atuaria ali. Se o altar da alma é lá em cima, onde seria o ponto forte dos instintos? Tentando puxar a alma para o lado dela. Seria aqui embaixo, né? O lado oposto. Ou seja, a tua alma está conectada aqui, está conectada em Deus. Você tem uma ligação direta com Deus. Por isso que você sente vontade de orar, você sente a necessidade de Deus. Mas às vezes a carne fala mais alto, né? Puxando, querendo que ao invés de você subir, para acompanhar o ritmo da alma, a alma é que tem que descer. Aí você vai ser governado pelos instintos. Aí chega uma pessoa mal-humorada perto de você, fala alguma coisa ruim, você fala duas. Age pelo instinto. Aí começam as desavenças na igreja, né? Ah, vou dar um sorriso porque todo mundo está com a cara fechada, eu vou fechar a minha também. Ué, mas aí que diferença faz, né? Eu vou rir só quando alguém ri? Aí Jesus fala, os publicanos também fazem assim, né? Vou fazer a diferença quando alguém está fazendo? Então, em suma, concluindo toda a nossa conversa, que vocês participaram muito bem, foi assim, foi um diálogo até preparativo para amanhã, né? A gente já começou a ter uma harmonia aqui, entrosar, e amanhã vai ser bem legal. Então, sintetizando a nossa conversa, restaurar o altar da alma significa, primeiro, identificar seus pontos fracos. Onde é que a carne está pesando mais? Onde é que eu tenho mais fragilidade para ser atacado?
conta-se que, mitologicamente, obviamente, né, o rei da Pérsia tinha uma armadura que tinha apenas uma pequena divisão, só que no caso do meu terno, a divisão está na vertical, né? E a divisão da armadura dele era na horizontal, assim. Tinha uma pequena divisão que era o espaço suficiente para entrar uma flecha. Mas ele deixava, porque ele tinha em mente que nenhum soldado conseguiria ter uma pontaria tão precisa para fazer a flecha entrar exatamente ali. Mas num determinado dia, ele fez uma emboscada à noite, e o famoso herói mitológico, né, da mitologia grega, Arthur, atira a flecha, e a flecha vai onde? Exatamente na brechinha. A brecha era milimétrica, só cabia uma flecha. E é essa brechinha que alguém procura em você. Não precisa muito espaço. Por isso que eu estou perguntando, qual é o teu ponto fraco? Você precisa definir isso, não para mim, para você mesmo. Você precisa estar consciente. Bom, a minha fraqueza é quando acontece determinada coisa. É quando eu vejo determinada coisa. É quando eu ouço determinada coisa. Opa, então, já que eu estou consciente, eu preciso fechar a armadura. Eu vou precisar vigiar. Porque senão, ora vai, ora vem, eu posso cair. Certo? Segundo, não culpar os outros pelos seus fracassos. Nós vimos aqui que a restauração é individual, a luta é individual, é a sua luta e você não pode querer colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos, por algum ato falho que você venha cometer. Não, você é responsável pelas suas escolhas. A irmã White diz que o poder que Deus deu ao ser humano foi o poder da escolha. Você é responsável por elas. Terceiro, defina um alvo para a sua vida. Tem um pensamento que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento ajuda. Se o vento assopra para a direita, tá bom, você não sabe onde quer chegar. Se assopra para a esquerda, tá ótimo também. O importante é que está andando. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento ajuda. Então, defina um alvo. O que eu preciso? Bom, a princípio, eu preciso me resolver como cristão. Saber o que de fato é ser um cristão. Quais deverão ser minhas atitudes para que eu deixe bem claro para as pessoas que me cercam que eu estou procurando fazer diferença no mundo. Que eu estou procurando seguir os passos de alguém que passou aqui há 2000 anos, mas impactou profundamente minha vida. E esse alguém disse o seguinte: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta ganhar dinheiro, como a experiência que a gente viu lá no início da pregação, Amy Winehouse? O que adianta ganhar tudo que uma pessoa acha que precisa, porque naquela parte lá da alma, quem está dizendo que precisa disso não é a parte de cima, é a parte de baixo, né? A parte de baixo está dizendo, você precisa ser famoso, porque todo mundo vai te reconhecer, você precisa ser famoso, porque todo lugar que você for, as pessoas vão te adorar, vão te idolatrar. Igual a entrevista do Eike Batista, né? Por que você deseja ser o homem mais rico do mundo? Quando ele estava em ascendência, né? Agora ele já está na decadência. Mas quando ele estava assim, chegando, alcançando os mais poderosos. Aí o repórter da BBC Brasil perguntou para ele, por que você deseja ser o homem mais poderoso do mundo? Aí ele falou, para conquistar respeito. A resposta mais chula que eu poderia ouvir.
de Eike Batista? Porque minha avó era pobre e era respeitada. Então, as pessoas não sabem o que de fato querem. Quais são os seus alvos essenciais, indispensáveis. E aí, saiamos daqui com as palavras de Jesus. Não adianta nada você ter tudo que a carne diz que você precisa, se você perder aquele contato lá de cima, do elo de cima, o contato com Deus. Perder a sua alma. Perder a alma significa nada mais, nada menos que navegar à deriva, sendo levado pela correnteza, sem saber para onde está indo, sem estar consciente do que quer. E o meu desejo para você nesta noite, apesar de ser o início da nossa conversa, é que você saia daqui disposto a ter uma alma restaurada por Deus, a ter um contato direto com Deus, um canal limpo para você entender a Deus e se fazer entendido. Que Deus te abençoe e que você possa voltar aqui amanhã para a gente continuar a nossa conversa. Amanhã nós conversaremos sobre a restauração. Amanhã vai ser, deixa eu pensar aqui. Restauração, eu acho que é da igreja. Tá bom? A restauração do altar da igreja. Eu acho que vai ser esse amanhã. Aí amanhã a gente continua a conversa. Deus abençoe a todos.